Olá a todos e todas. Estou aqui novamente, né? Meu nome é Luciane Fontes. Vou fazer uma breve descrição, esqueci de fazer da última vez. Tenho pele clara, cabelo curto, preto, com uma mecha vermelha. Vim falar hoje sobre o meu último livro, que é sobre o Homem Sem Memória. E vou fazer também uma breve descrição da capa. O fundo preto, né? Sobre o fundo preto, do lado esquerdo em cima tem o nome da editora, para texto. Logo embaixo, né, o nome do autor. E na parte inferior, do lado esquerdo, está o título do livro, O Homem Sem Memória, um breve discurso poético sobre o esquecimento. E do lado direito do livro, indo para o centro, tem uma imagem de um porta-retrato estilhaçado, né, num tom roxo. E essa imagem diz um pouco do que é essa memória, né, da pessoa no processo demencial, que é uma memória estilhaçada, né? Esse livro nasceu também, assim como o outro que eu falei anteriormente, de uma vivência, né, muito sofrida, muito difícil, mas que me trouxe também um grande aprendizado. E esse aprendizado é que eu tentei compartilhar nesse livro. Meu pai e minha mãe tiveram Alzheimer, né, e num dia que eu estava bastante comovida, né, pelo fato minha mãe não estar reconhecendo o lugar onde ela mora e pensando um pouco nesse vazio mental, né, que fica na pessoa com processo demencial. Eu não conseguia dormir e me vieram frases, né, o que é o homem sem suas lembranças, sua memória? O que é o homem sem seus registros, sua história? E essas frases foram vindo e eu fui para o computador, comecei a escrever. E no dia seguinte eu vi que era um poema, mas que eu achei que eu poderia escrever um pouco mais, né, que eu tinha algo mais a dizer sobre isso. E aí acabou virando um livro, né? Ele foi prefaciado por uma psicanalista, Eliane Sherman, do Rio. E eu abordo no livro, né, tanto essa questão do processo do envelhecimento, né, que a gente, até uma etapa da vida, a gente sempre pensa que o outro envelhece, né, a gente vê o envelhecimento no outro, mas a partir de um determinado momento a gente começa a vivenciar esse envelhecimento muito perto da gente, né, e então, para mim foi um susto, né, minha mãe é extremamente ativa, meu pai também, e de repente, né, esse processo começou a acontecer, primeiro meu pai, depois a minha mãe, e pequenos sinais, né, meu pai é a questão do esquecimento muito rápido, né, segundos ele perguntava a mesma coisa, a minha mãe teve uma isquemia e depois ela foi tendo essa perda de memória, foi um pouco diferente o processo em um e outro, né, até porque cada um tem as suas particularidades também, e aí a gente foi tentando construir, né, um modo de lidar com essa situação e me gerou uma série de reflexões, né? Então, primeiro assim que o envelhecer nos traz, né, tanto ganho de maturidade quanto também perdas, né, perdas de habilidades e tal. E a gente pode envelhecer tanto com qualidade de vida quanto com algumas doenças que podem acontecer. E as demências, né, tem acontecido com muita frequência, né? A gente já tem quase, o censo BGE de 2012 estava em torno de 47 milhões de pessoas, né? Com uma perspectiva de que a cada 20 anos dobrasse o número de pessoas com Alzheimer. A gente tem casos também precoces, né? Pessoas mais novas, mas normal a partir de, né, da terceira idade mesmo. Mas esse susto, né, nos fez criar alternativas e buscar formas de lidar. Enfim, tanto o aporte medicamentoso que é necessário, né, para conter o avanço, impedir que o quadro evolua muito rapidamente, quanto também o quadro de pessoas que precisam lidar, né, os cuidadores, a equipe, né, não é só o médico que medica, mas também chega um momento que você precisa da fisioterapia, né?
muito importante para que a pessoa possa continuar ativando, né? Fazendo exercício, ativa também a memória, mas também os movimentos, né? A musculatura. A fonoaudióloga também entra em algum momento, porque é preciso ativar também a musculatura, fazer alguns exercícios, né? Porque a pessoa, para conseguir mastigar, engolir, né? Tem uma série de remédios e que vai chegando um ponto que vai ficando difícil. Então, é muito importante o trabalho do fonoaudiólogo também. E a questão do cuidado, né? Que precisa ser intercambiado, né? Porque uma pessoa só não consegue dar conta, realmente é difícil. E quando você pode distribuir isso entre cuidadores e filhos, né? O processo caminha de uma forma mais tranquila, né? Para não sobrecarregar ninguém, isso é muito importante. Mas existem casos que a gente também vê, né? E acompanha de pessoas que às vezes não têm condição, né? Financeiramente de bancar cuidadores em casa, e a pessoa precisa ir para uma clínica, né? E então, assim, a gente precisa compreender também, né? Porque são casos que exigem realmente um cuidado especial, né? Uma atenção, exercícios, atividades com frequência, né? Existem exercícios para ativar a memória, né? Você joga palavras com a imagem para a pessoa poder continuar mantendo esse link, fazendo essas ligações, porque ela vai perdendo isso com o tempo, né? Ela vai perdendo o saber sobre algumas funções, né? Como escovar os dentes, né? O que é um garfo, né? A palavra passa a não fazer mais sentido, né? A fala vai ficando fragmentada. Então isso é um processo assim muito realmente doloroso, difícil, né? Mas que você compartilhando, né? Se é uma família que tem irmãos, que consegue fazer esse compartilhamento, eu acho que é um aprendizado também muito grande. E isso eu pude vivenciar, né? Na minha família, tem irmãos e eu tenho sobrinhos, né? Quer dizer, a minha mãe tem netos. E essa vivência também trouxe um aprendizado muito grande que eu escrevi num trechinho que a minha filha Carolina vai ler para vocês. E assim a ciranda gira e a vida vai refazendo-se naquela família. Os netos, aprendendo sobre amor e respeito com os avós, vão ensinando-lhes aquilo que vão imediatamente esquecendo sobre si mesmos e sobre o mundo à volta. Os filhos vão alterando-se entre o cuidar daqueles que envelhecem, os pais, e daqueles que crescem, os filhos e sobrinhos. Então, ao mesmo tempo que a gente vai vivenciando a perda por um lado, a perda das habilidades, né, das funções, né, vendo os pais, você vê também as crianças dentro da família, né, se desenvolvendo e ajudando os avós. Então, assim, foi um processo de aprendizado muito bacana, né, que a criança aprende a cuidar também dos pais. Eu acho que a gente já viveu momentos assim onde o idoso passou a ser um apêndice da família, né, alguém que não estava considerado como sendo objeto de trabalho e não de cuidado, né? Então, assim, essa reversão, ela é muito importante a gente pensar, né, em como acolher, em como cuidar, né, do nosso idoso, né, dentro desse processo familiar. E isso é possível, né? Assim, na minha vivência, isso tem sido possível e tem sido muito rico, né? Na medida em que a gente vê a criança tentando explicar para a avó, né, que o que é aquela foto na parede, né? Ele trouxe muito essas questões para tentar trabalhar com ela, de estar sempre mostrando as fotos da família, resgatando um pouco dessa história que vai se perdendo aí, né, para tentar resgatar isso. E ao mesmo tempo que você ensina, né, a criança esse cuidado com o outro, né, que é fundamental. Então,
a minha dica de hoje, né? Assim, o que eu tenho hoje para transmitir para vocês, eu acho que tem a ver também com o meu livro anterior, é que todo o processo que a gente vivencia, por mais difícil que seja, por mais doloroso, a gente sempre pode retirar algo, né? Um aprendizado para a gente levar para a nossa vida. Então, assim, apesar da tristeza vivenciada nessa situação, né? Tem uns flashes de alegria, né? De aprendizado, né, que a gente consegue construir, né, e é isso que eu trouxe nesse livro, né, um livro escrito com lágrimas, né, mas com poesia também, né, é um discurso poético, e vocês podem encontrar informações sobre todos os meus livros no meu site www.lucianefontes.com. O Livros na Estante, O Homem Sem Memória, vai estar disponível na Amazon como e-book, né, para também como áudio, né, para a pessoa poder ouvir. A gente tem dispositivos hoje no computador que pode ouvir, né, o MP3 e tudo. Então, ele vai estar acessível também, provavelmente a partir do mês que vem, tá? E é isso, até a próxima.